Ares, seja muito bem-vindo, bem-vinda, prazer ter você aqui hoje. Hoje eu vou fazer uma leitura para o mês de julho, é uma leitura geral, coletiva, intuitiva para Sol, Lua, Júpiter, Vênus, Ascendente e meio do céu. Pega só o que ressoa e o que não ressoa, solta para o universo. Talvez no momento não faça muito sentido, vá fazer mais para frente aí, tá? A leitura também pode ter espelhada. Para você que não me conhece, meu nome é Solange, mas pode me chamar de Sol aqui, você é muito bem-vindo, bem-vinda. Se gostar da minha energia, considere se inscrever, tá? Deixa o seu like, o seu comentário, que ajuda muito. Vamos lá, então? Espiritualidade, anjos, arcanjos, toda egrégora que sempre está comigo, meus antepassados de luz, por favor. Dê minha leitura objetiva e clara para o signo de Áries, para o mês de julho. O que eles precisam saber para esses próximos 30 dias? Dê minha leitura objetiva e clara. Vamos lá. 9 de copas, 7 de copas, 6 de copas. Nossa, Áries, né? Falando totalmente do seu mental, suas emoções, a criatividade, além da ilusão e a confiança. Posso estar falando com você ou com alguém que está na sua energia, tá? Aqui no fundo, o 3 de copas, que é a celebração, 7 de paus, que é o estresse, voltando para si, para dentro, a totalidade, a culpa. Sinta alguém aí, né, que no momento está passando, talvez, algumas complicações no emocional, algumas dúvidas, algumas incertezas, alguns medos, aquela sensação de eu quero estar bem, eu até demonstro que eu estou bem, mas por dentro de mim existem coisas que não estão bem curadas, não estão bem resolvidas, mas eu não quero deixar isso transparecer. Por quê? Porque existe uma dúvida muito grande, existem escolhas que preciso fazer, né? Eu deixo o passado no passado, ou eu, né, e sigo a minha vida, ou, né, eu dou uma chance para esse passado. Talvez esse passado aí, essa situação que você viveu ou está vivendo para alguns, ainda traz dor, traz lembranças. Para alguns possa ser que você sofreu algumas decepções e isso causou uma dor, mas quando você olha para tudo isso, né, que você sabe que você precisa fazer uma escolha, que você precisa recomeçar, às vezes dá preguiça. Mas essa preguiça aqui não é aquela preguiça, tipo assim, eu não quero fazer nada. Mas é uma preguiça, eu vou ter que começar tudo de novo, vou ter que recomeçar. Né? Se é um relacionamento, nossa, eu já estava acostumado com essa pessoa, será que não é melhor eu continuar com ela do jeito que está? Entendeu? Então, só que aqui o convite você precisa olhar para tudo isso com carinho, mas principalmente para você, Ariano, entendeu? Por quê? Porque aqui na frente tem a criatividade. Então, fala de uma pessoa que tem todo o potencial para gestar algo novo, para criar algo novo, para dar vida a algo novo, né? Uma pessoa, possa ser que eu esteja falando até mesmo com uma mãe, é uma pessoa que tem todo o potencial para poder seguir a vida. Porém, existe essa ilusão, né? Será que eu dou uma chance para essa pessoa do passado? Ou será que eu, né, invisto em algo novo, em algo diferente? Pode ser um trabalho, sim, para alguns pode ser um trabalho, sim, que você queira recomeçar. Para outros seja um trabalho, né, que talvez você queira largar, porque lá no passado isso foi muito importante, mas agora você tem dúvidas se você investe nesse algo que você começou no passado e no momento não está dando certo, ou se você começa algo novo. Então aqui está falando o seguinte, é um momento que você tem que colocar na balança, que você tem que analisar, que você tem que pensar direitinho. Por quê? Porque tudo que você viveu até agora possa ser que fez com que você alimentasse certa ilusão. Então, aqui está te falando para você ir além, para você se conectar mais com o seu potencial, com a sua espiritualidade, porque chegou o momento de você voar, chegou o momento de você seguir a sua vida. Então, precisa ter confiança em si mesmo, tá bom? Ou si mesma, tá bom, Ariana? Por favor. Solange, a sua leitura é totalmente diferente. Aqui a leitura é uma leitura mais terapêutica, né? Ela vem
com uma pegada de direcionamento. Ela não é uma leitura bonitinha para passar a mão na cabeça, falando que vai chegar uma pessoa incrível, uma pessoa isso, pessoa aquilo. O que é mais uma leitura terapêutica. Quando vai chegar alguém, sim, eu falo, né, mas ali também sempre vem um conselho e direcionamento. Pega, como eu falei, pega só o que ressoar, tá bom? Por favor, espiritualidade, clarifica essa preguiça. Concessão, mais uma. Verifica para mim essas projeções. Aqui tem o julgamento, né, que é a carta 20 do tarô, e aqui tem a existência, que é um começo. Fala para mim mais dessas projeções e esse florescimento. Por favor, o sonho. Já vou trazer a leitura completa, tá? Porque não tem que ficar parando para tirar a carta. Por favor. O sonho, mais um adiamento, mais uma. Eu falei, para alguns pode ser trabalho, mas para a maioria aqui, isso vai bater como relacionamento, tá? Fala para mim, por favor, da criatividade. Mais uma. Clarifica para mim, por favor, além da ilusão. Por favor. Mais uma. Por favor, codifica essa confiança. Mais uma. Confiança e orientação. Mais uma, por favor. Dá-me cartinha, por favor, para essa política aqui. Dá-me mais uma cartinha para essa política, espiritualidade, por favor. Dá-me clareza aqui para essa política, por favor. Aqui tem um casal. Essa política. Compreensão. Então vamos lá então, Ariana. Nem eu havia falado, né? De você sair da ilusão. Então aqui, ó, fala da concessão. A concessão é o quê? É o 6 de copas, né? Desculpa, é o 6 de ouros. Então fala de um equilíbrio entre dar e receber. Então aqui eu sinto que para muitos aqui, por muito tempo, você viveu na ilusão de acreditar que alguém poderia mudar. De acreditar que se você desse mais uma chance, se você fizesse uma concessão, se você desse mais, alguém iria mudar, essa situação iria mudar, esse trabalho iria melhorar. Só que a existência está falando que você tem total potencial para criar algo novo, tá? Só que possa ser que por muito tempo você viveu na ilusão aí de acreditar que as pessoas à sua volta fossem mudar, fossem melhorar. Então, eu sinto você olhando para tudo isso, né? Porque essa rainha de ouro, desculpa, eu solucei aqui. Essa rainha de ouros, ela está olhando o quê? Para trás, ela está olhando para o passado. Então, eu sinto você olhando para tudo isso, analisando. Por quê? Porque para romper certos padrões, romper certas coisas na nossa vida, começar algo novo, até mesmo quando você vai procurar uma terapia para trabalhar alguma coisa que te incomoda, isso tira você da zona de conforto. Isso tira você daquela sensação de ter que mexer em coisas que estava guardada, e isso gera aquela sensação de medo, de ansiedade, de tristeza, de euforia. Então, assim, pode ser vários sentimentos misturados ao mesmo tempo. Então, eu sinto aqui alguém que tem total potencial, entendeu? Para muitos aqui eu estou falando com a mulher, posso ser que para alguns seja homem também, só que a maioria aqui eu sinto a energia feminina. Então, eu sinto você olhando para tudo isso, né, e analisando. Por quê? Porque às vezes é preciso muita coragem, muita força, muita determinação para romper com paradigmas, para romper com padrões, com medos, com família, com relacionamentos. Porque às vezes é preferível, como eu falei, ficar ali naquela situação que está vivendo, para não ter que enfrentar o novo. Mas esse é o correto? Não. Por quê? Porque se está num lugar onde você não está sendo valorizado, não está sendo valorizado, está sendo diminuído, traído, enganado, né? Porque aqui tem o 4 de espadas, e o 4 de espadas ele vem depois de um 3 de espadas. Então, que fala de algum certo tipo de traição.
Porque possa ser que você estava lidando aí, ou está lidando com uma pessoa ilusionista, uma pessoa que tem vários contatinhos, e você começa a perceber que, será que valeu a pena eu dar essa oportunidade? Será que valeu a pena eu realmente investir nesse relacionamento? Será que ainda vale a pena eu continuar insistindo? Ou eu junto, né, os meus caquinhos, junto toda a força que ainda me resta para romper com essa situação, romper com esse passado, para poder me curar, para buscar a minha harmonia, né? Porque aqui eu sinto alguém que olha para o passado, né, analisa tudo que está vivendo, vê a vida, como se diz, né, passando, vê a vida em preto e branco, vê todo mundo celebrando, vê todo mundo alegre, feliz, né? E você olha para a sua família e vê, pô, cadê a harmonia que não existe mais? Cadê a paz que não existe mais? Cadê o respeito que não existe mais? Entendeu? Então aqui eu sinto sim alguém analisando, né, esse potencial de um recomeço. Por mais difícil que seja, por mais que está doído, por mais que no momento vai ser muito pesado, né, exaustão. Porque eu acho que, eu sinto que para a maioria das pessoas que está conectando aqui comigo nessa leitura, essa exaustão é até mesmo o excesso de pensamentos, não só o excesso de trabalho, de responsabilidades que você tem que carregar, mas também os pensamentos, né? Possa ser que esteja bem bagunçados aí, bem confusos. Você sente que uma hora você quer olhar para tudo isso, curar, ressignificar, subir sua vida, outra hora você para e analisa, né? Será que vale a pena eu recomeçar? Porque eu já estou acomodada, já estou aqui nessa situação há tanto tempo, os meus filhos já estão crescidos, né? Estou dando um exemplo, meus filhos já estão crescidos, já sou até avó, será que vale a pena recomeçar minha vida? Que aqui está falando para você, né, parar de se sabotar. Nessa carta da política aqui, fala de uma pessoa usando máscara. Então pode ser até mesmo você usando uma máscara para mostrar para os outros que está tudo bem, mas por dentro existe muita dor, muito sofrimento, muita tristeza, porque muitas das vezes você se sente preso, incapaz de seguir a sua vida. E aqui está falando o seguinte, você tem todo o potencial, conhecimento, mas para isso você precisa tomar certas decisões, né? Porque a carta de julgamento fala isso, de tomar decisões. Então, essa imperatriz e esse imperador aqui, olha bem, está me falando do seu equilíbrio emocional, tá? Por que do equilíbrio emocional? Eu sinto que é você integrado com tudo e com todos. Lembra que a existência fala de uma pessoa que está integrada com tudo e com todos, onde ela tem total potencial para manifestar, para gerar, para cuidar, para nutrir, né, e para fazer acontecer. Então, quando existem essas duas energias aqui, né, que eu sinto que é a energia da mesma pessoa, está falando o quê? E quando você consegue romper com tudo isso, né, parar de se sabotar, você entender que você pode seguir, essa energia sua, né, que é a energia da ação, vai se apresentar com mais intensidade, e isso faz com que você volte a ter confiança no seu potencial. Por quê? Porque é daí que começa a aparecer novas parcerias. Mas aqui está falando também o seguinte, para você não olhar para o passado, não olhar para trás, seguir a sua vida. Porque se você ficar olhando os problemas, ficar olhando tudo que aconteceu, o que vai acontecer, isso vai gerar o quê? Estresse, ansiedade, aquela sensação que não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Então está falando para você olhar para você não ter medo, não se sentir culpado, ocupada, né, por precisar cortar certas situações, certas pessoas, tirar pessoas da sua vida. Então, existe apego? Existe, mas às vezes o apego, nossa, chegou até uma abelhinha aqui, né? Essa abelhinha sempre que eu sinto aqui para gravar, ela aparece. Ela bateu bem no meu rosto aqui, né? A abelha, ela fala de trabalhar em conjunto, ela traz muito significado, eu não vou saber te falar exatamente, procurei depois, porque nada é por acaso, né? O significado da abelha na nossa vida. Ou seja, eu sinto como se você precisasse trazer mais doçura para a sua vida, entendeu? Você precisa olhar mais para você, porque eu sinto que você é uma pessoa incrível, porém, muitas das vezes você esqueceu do seu verdadeiro valor para se dedicar a uma família, uma pessoa, uma situação, um trabalho onde não te valorizaram. Por favor, conselho aqui, direcionamento para as pessoas de Áries, por favor. Mais um.
fardo fala de movimento, pode ser um movimento interno, mas pode ser um movimento externo também, entendeu? Porque mesmo que não fale, né, de uma separação concreta, mas fala de você ressignificar muita coisa e olhar para você. Ou seja, talvez você está carregando pessoas, situações que não precisa você carregar, carregando fardos que não são os seus. Então, às vezes, você está num relacionamento, você faz tudo pelo outro, pelos filhos, pelos netos, pela família, e esquece de você. Então, aqui eu sinto, é como se você tivesse que largar um fardo. Não vai ser para todo mundo que vai ser uma separação, mas para alguns, é você começar a olhar para si próprio aqui, né? Permitir essa transformação acontecer. E às vezes você fica naquela dúvida, né? Será que eu continuo ajudando, fazendo pelos outros, ou será que eu penso em mim? E aqui eu sinto que você tem que começar a pensar em você agora. Por favor, verifica o fardo. Transformação. Mais uma. Novamente aqui, ó, uma mensagem de deixar algo para trás. Verifica a esquizofrenia. Mais um. O bobo. Às vezes é preciso a gente recomeçar do zero. Às vezes precisa sair da estagnação, entendeu? As escolhas, às vezes, são difíceis, mas, às vezes, ela é precisa. É preciso agir. Por mais que você esteja em dúvida, tá? Possa ser que para alguns, muitas das vezes, quando você mais precisou, as pessoas que estavam ao seu lado, as pessoas que você ajudou, foram as que mais te deixou na mão. Então, eu tô falando, quando você começa a olhar para você fazer esse movimento, né, de deixar ir aquilo que não te serve mais, de deixar ir pessoas, situações que te drenam, te diminuem, você vai passar por uma grande transformação, entendeu? Mas por isso você precisa agir, não deixar os fantasmas, né? Ou seja, a nossa mente, muitas das vezes, ela nos sabota, ela nos deixa na dualidade, né? Eu saio dessa situação, eu vou ou eu fico aqui. Então, aqui está falando, é um salto de fé que você vai precisar dar na sua vida. Talvez no início seja desconfortável, uma hora você está bem, outra hora não, mas é um processo de transformação. O que você não pode fazer é ficar parada, sem saber o que fazer. Então, o que na sua vida, nesse momento que você tem que olhar, tem que ressignificar, tem que curar, tem que trabalhar, o que você precisa deixar aí? Pode ser um hábito, pode ser um vício, pode ser um trabalho, pode ser famílias, pode ser você se doando demais para os outros e esquecendo de você, entendeu? Vou dar um exemplo aqui, né, de quando eu me separei, eu vivi um relacionamento abusivo de 22 anos, e quando eu me separei, né, eu assinei o papel do divórcio, cheguei em casa, eu senti um vazio tão grande, mas tão grande, era um desespero tão grande, mesmo sabendo que aquele relacionamento era extremamente tóxico, né, estava me destruindo, estava acabando comigo. Se existe o fundo do poço, eu acho que eu passei do fundo do poço na época, mas eu precisava, né, ou eu ia acabar, né, não estando aqui, nem mesmo para falar isso. Quando eu cheguei, que eu senti aquele vazio, é um medo, uma ansiedade muito grande. Então, uma hora eu estava bem, outra hora eu estava mal, mas isso foi só nos primeiros dias, né? Ou seja, essa carta aqui, ó, além da ilusão, que é a carta do julgamento, aqui mostra um terceiro olho abrindo, uma borboleta. A borboleta, para poder voar, né, depois que ela passa ali, né, ela é uma lagarta, ela come, né, depois vai para o cantinho, né, passa por aquela metamorfose, que é criar aquele casulo, e ali dentro ela vai passar por toda aquela metamorfose, até chegar o tempo dela estar totalmente preparada para ela romper aquele casulo, sair para poder voar. Mas mesmo quando ela rompe, o que acontece? Mesmo quando ela rompe, a borboleta rompe o casulo, ali no início ela está toda molhada. E ela precisa de um tempo para o líquido, né, percorrer as asinhas dela ali, para o corpo secar e enrijecer, para ela arcar voo. Então, às vezes, na vida da gente é assim. Quando a gente toma a decisão de fazer algo novo, de fazer algo para a gente, né, seja uma separação, seja largar alguma situação, seja de parar de se doar demais para os outros, no início é desconfortável, mas ali com o passar dos dias você percebe que foi a melhor coisa que você poderia fazer na sua vida. E aqui é exatamente isso. Talvez vai ter momentos na vida que você vai estar totalmente bem,
talvez vai ter momentos que você, né, vai estar totalmente mal, né? Pensando, será que foi a melhor escolha? Mas lembra que é um processo para você não se culpar, entendeu? Só siga o seu coração, faça aquilo que o seu coração está pedindo, tá? Bom, espero que essa leitura tenha feito sentido, possa ter te ajudado de alguma forma. Se ajudou, por favor, né, deixe o seu like, o seu comentário, compartilhe e se inscreva no canal. Gratidão, muita paz e muita luz.